Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continue abençoando a sua vida, onde quer que você esteja nesta hora. O Senhor é o nosso pastor, verdadeiro, único, exclusivo, que não nos deixa nenhum momento sequer. Confiar em Deus é ser a maioria, estar com Deus é ser a maioria. Você e Deus é a maioria. Por isso, fique tranquilo, sempre firmando as suas bases na rocha, porque aquele que está com a sua casa edificada sobre a rocha, jamais é abalado. Ainda que venham as tempestades, ainda que venham os vendavais, ainda que venham os tempos difíceis, contudo está firmado na rocha e não se abalará. Neste vídeo estamos trazendo uma temática muito importante, importantíssimo, e eu creio que você, a princípio, vai louvar a Deus, vai exaltar ao Senhor e vai também tomar com uma grande experiência, uma nova experiência, um novo conhecimento. Porque a Bíblia, como já disse outras vezes, está registrado no livro de Oséias que nós devemos conhecer a Deus e continuar a conhecer, e a continuar a buscar o conhecimento de Deus. Deus não quer ser buscado, Ele quer ser conhecido, porque foi Ele que nos buscou, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos elegeu antes da fundação do mundo, conforme Paulo escreveu aos Efésios, tá bom? Então, precisamos conhecer o Senhor, e através desse vídeo você vai conhecer um pouco mais do Senhor, dentro da sã doutrina da sua palavra, assunto esse que, infelizmente, por muito tempo foi ensinado de forma distorcida. Acredite no que eu estou falando, porque eu não vou, de forma nenhuma, passar um conhecimento da minha axiologia, jamais. É um conhecimento dentro do contexto e texto teológico da palavra de Deus. Então, meus amados, quero convidar você a ler a palavra de Deus, tá certo? Nessa oportunidade, que está registrado no livro de aos Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 28. Assim, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim em Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo. Chamou minha atenção aqui o versículo de número 25, o versículo de número 26 e o versículo de número 27. Vou repetir. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Eu estou aqui com o intuito de falar a verdade. Verdade é essa que talvez você vá descobrir através desse vídeo. A verdade a qual Jesus veio, trouxe para os judeus, para aqueles que da sua época, daquele século, a verdade que hoje, infelizmente, pregam, ensinam de forma incompleta ou distorcida.
Mas observe que o texto diz: falai a verdade um com os outros, irai-vos. É normal o homem se irar, é normal, mas vigiai para que não pequeis. Isso é importante. E não dê lugar ao diabo. Esse último versículo é a base da nossa responsabilidade com esse vídeo. Trazer para você uma temática importantíssima. Vou colocar um título nesta temática: identificando o diabo aliado da nossa natureza humana. Não dê lugar ao diabo. Esse versículo é muito forte e muito mal interpretado. É necessário que você pare nesse momento ou ouça este vídeo até o final, a fim de que você venha entender o que Paulo quer dizer aos Efésios, para que eles tomassem cuidado, a fim de não dar lugar ao diabo. Observe que o diabo é um personagem que, dentro das denominações das igrejas evangélicas, ele é um personagem literal. É como que um ser espiritual, uma coisa que é viva, ativa no meio, principalmente dos crentes. Então, o diabo para as igrejas evangélicas é um personagem usado até para trazer medo, pavor àqueles que, infelizmente, acreditam na palavra, na pregação, na oratória dos seus líderes, sem examinar as Escrituras. Porque quando você ouve e você examina as Escrituras, você pode avaliar se é verdade ou não aquilo que está sendo pregado. Mas observe, por favor, nessa oportunidade, o que nós temos para trazer acerca desse assunto. Como as denominações religiosas apresentam o diabo já por muitos séculos, como um ser literal e espiritual. Na Bíblia, essa palavra, cerca de 15 vezes, na Bíblia você vai encontrar ali a palavra diabo, cerca de 15 vezes. Porém, observe o que significa diabo, a palavra diabo. Se você for olhar no grego, a palavra diabo, você vai perceber que lá está escrito no grego diabolos, que significa acusador e opositor. Então, toda vez que no grego eu leio diabolos, eu aprendo que a palavra diabolos é opositor e acusador. Mas já no português, que foi uma palavra interpretada, traduzida do grego para o português através de João Ferreira de Almeida, você vai encontrar diabo. E está aí o personagem principal das congregações, ou melhor, das denominações evangélicas, para trazer para você medo, pavor e até, infelizmente, uma fidelidade a Deus baseada no medo. Então, quando eu falo, ou quando você fala na nossa linguagem, no nosso português, diabo, não é um ser literal. Diabo não é um ser, olha só, espiritual que está no meio da sua casa, no meio de uma congregação, no meio de um templo, lhe perturbando, lhe perseguindo. Não, diabo quer dizer acusador ou opositor. Então, a palavra diabo por 15 vezes, como eu já disse. Entendamos que o diabo é nada mais que atitude carnal, que se opõe ao que é santo, ao que é honesto e ao que é verdadeiro. Simplesmente isso. O diabo nada mais, nada menos é a atitude carnal, a atitude humana, que está sempre se opondo, ou que se opõe ao que é santo, ao que é honesto e ao que é verdadeiro. Então, nesta oportunidade, neste vídeo, eu quero trazer alguns esclarecimentos, algumas referências bíblicas para que você possa avaliar e analisar essas verdades, a fim de que cresça na graça e no conhecimento e enalteça o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Observe que no livro de Lucas,
no capítulo 4, versículo 1, está registrando o momento e o período em que Jesus ficou em jejum por 40 dias e 40 noites. E a Bíblia vai dizer que ele teve fome e jejuou por 40 dias e foi tentado. Perceba aí que a palavra diabo nesse texto está aliado a Jesus com fome. E 40 dias e 40 noites ele está com fome. E perceba que o texto vai dizer que o diabo está com ele durante esses 40 dias. Os 40 dias em que ele estava jejuando, o diabo estava com ele, tentando. Perceba que o diabo estava com ele, tentando. Quando você entende que o diabo é a nossa atitude carnal, você vai logo ser iluminado por Deus para entender que Jesus estava com fome, a carne é fraca e na sua aflição de fome, ele estava agora sendo tentado pela própria natureza humana para ir de encontro à verdade que ele conhecia. Mas a sua natureza humana, a sua carne, olha só que na linguagem do português, nas igrejas evangélicas, é o diabo, ele estava sendo tentado nesses 40 dias, porque, infelizmente, nós temos duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza carnal, que está conosco todos os dias da nossa vida. Então, Jesus foi tentado pela sua carne durante os 40 dias, para, infelizmente, contradizer a palavra dele, que ele é o verbo, contradizer a verdade. Ele, como conhecedor da verdade, dono da verdade, a verdade, ele resistiu à tentação da sua natureza carnal. Muito bem, a atitude contrária de Pedro é outro assunto importante também, que eu gostaria de contemplar, de participar e de passar essa informação, a fim de que você também venha examinar, para ver se temos razão dentro da temática que estamos realizando esse vídeo no dia de hoje. Lá no livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 21 ao versículo 23. Perceba que o próprio Jesus, ele repreende Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro teve uma atitude contrária. Pedro teve uma atitude contrária. Quando Jesus estava falando sobre o ministério que ele ia exercer de morte, que ele ia padecer, que ele ia ser preso, então Pedro se levantou naquele momento e disse: não, isso não vai acontecer. Eu não posso deixar acontecer. Não, isso não vai acontecer. Jesus de imediato olhou para Pedro e disse: para trás de mim, diabo. Para trás de mim, Satanás. Perceba que Jesus ali agora entendeu que a atitude de Pedro era uma atitude oposta, estava se opondo ao ministério que Jesus já sabia que tinha que cumprir, porque para isso ele veio para morrer pelos pecadores. Então, Jesus percebeu que a atitude, olha só, de Pedro, na linguagem hebraica, nos costumes hebraicos, nos adjetivos, nas figuras de linguagem, na cultura hebraica, era uma manifestação da carne. E ele repreendeu: para trás de mim, diabo, luz. A atitude contrária àquilo que é verdade e àquilo que é santo e àquilo que é de Deus. O diabo dorme e acorda com o homem. Olha o que eu estou comentando aqui e parafraseando e repetindo, a fim de que você entenda que a sua natureza carnal dorme e acorda com você. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, olha o que é que ele vai dizer para nós, preste bem atenção porque é de suma importância. 1 Pedro capítulo 5, no versículo 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pedro está advertindo aos crentes que sejam sóbrios, vigiai, porque o diabo, você que está ouvindo esse comentário através desse vídeo já entendeu, porque o adversário, o opositor, o acusador, ele anda em vosso derredor,
24 horas, buscando ocasião para lhe destruir. Paulo chama de carnais aquele que praticavam em Coríntios a inveja, a contenda, a dissensão. Vamos ver lá, 1 Coríntios capítulo 3, Paulo está corrigindo os crentes convertidos que estavam em Coríntios. E ali ele está percebendo que entre eles está havendo dissensão, havendo contenda, o diabo, que é a natureza humana, se opondo um ao outro, se opondo à verdade. Então, Paulo, com muita autoridade, percebe e ainda faz indagação. Pois ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não andeis segundo os homens, segundo a carne. É necessário então percebermos que a nossa inclinação carnal, a nossa natureza carnal, ela leva-nos a ser um diabo. É forte, mas essa é a verdade. E que precisa ser ensinada, precisa ser falada, precisa ser pregada, a fim de que nós venhamos ser mais vigilantes e cuidadosos com a nossa natureza carnal, e não com o ser espiritual que anda perturbando, causando mal, porque nós sabemos que toda maldade procede do coração do homem. Se o homem resistir os desejos, aos seus desejos carnais, que é o diabo, o opositor da santidade e da comunhão feliz com Deus, esse homem, esse crente, essa pessoa vai estar sempre reinando em completa vitória para a glória do nome do Senhor Jesus. Que maravilha! Que coisa maravilhosa! Se o homem resistir os seus desejos, os seus impulsos carnais, tenha certeza que o diabo fugirá de vós e você vai poder estar feliz servindo ao Senhor. Lembre também, é oportuno um momento para dizer que a sua natureza está com você 24 horas e que eu preciso também 24 horas me esforçar para andar no Espírito, a fim de que, olha só, a minha natureza, que é esse diabo que está conosco 24 horas, não venha prevalecer na minha vida e eu venha sofrer, porque os irmãos e os amigos sabem que a vida é feita de escolha, e se você resolve andar por caminhos que trazem tristeza, trazem confusão, perturbação, vai estar colhendo diariamente em toda a sua trajetória tristeza, confusão e desespero. Então, ninguém que planta manga ou semente de manga come jaca de forma nenhuma. Ninguém que planta abacaxi vai colher maçã. Então, se faz necessário que a vida sendo feita de escolha, eu venho escolher andar no Espírito e resistir a esse diabo que é a minha natureza carnal. Correto? Que Deus continue lhe abençoando. Alimentar a ideia de um diabo como um ser literal é marketing. Igreja evangélica para colocar medo e pavor naqueles que não gostam de estudar a palavra de Deus. As igrejas evangélicas usam o marketing de um diabo perturbador que está destruindo, que está matando, que está perseguindo, que está todo dia lutando para lhe destruir, e colocando medo e pavor sobre aqueles que não gostam de examinar as Escrituras. Não há diabo, no cinema não há diabo, no lazer não há diabo, nas escolas não tem diabo, nas seitas não se fala de diabo, entre os ricos também não se fala do diabo, ninguém vê diabo, mas na sua igreja tem diabo. Fica com Deus, graça e paz, em nome do Senhor Jesus.